segunda parte da dilatação linear, que são os exemplos, para a gente fixar melhor os conteúdos. Veja o exemplo que nós temos. Uma barra de concreto, cujo coeficiente de dilatação linear é 2 vezes 10 a menos 6, de 100 centímetros de comprimento, tem sua temperatura elevada a 10 graus Celsius. Qual a variação de comprimento observada na barra e seu comprimento final? Então, a gente observa que eu tenho uma barra de concreto de 100 centímetros. Ao aquecer ela 10 graus Celsius, ela vai aumentar o seu comprimento. Então, ele quer saber qual é o aumento desse comprimento, que é a variação do comprimento, e qual vai ser o seu comprimento final. Então, nós temos aqui, ó, a variação do comprimento é dada por ΔL, que é coeficiente de dilatação linear vezes o comprimento inicial vezes a variação da temperatura. Substituindo os valores, ó, ΔL é igual. O coeficiente de dilatação foi dado 12 vezes 10 a menos 6 vezes o comprimento inicial, 100 centímetros, e a variação da temperatura. Sua temperatura elevada a 10 graus, ou seja, se ela estava em 0, foi para 10. Sua variação foi de 10 graus. Quando eu resolvo isso aqui, eu vou ter 0,012 centímetros, ou seja, quando foi aquecida essa barra de concreto, ela aumentou 0,012 centímetros no seu comprimento. Se ela aumentou 0,012, então eu tinha um comprimento inicial, que era 100, mais o aumento do comprimento, que é a variação, que é 0,012. Chegando no final, um comprimento final de 100,012. A gente pode observar através de uma simples simulação. Eu tenho aqui a barra de concreto, ao aumentar a sua temperatura, ela vai aumentando. Então, sempre para calcular o comprimento final, basta eu calcular a variação do aumento mais o comprimento inicial. Observamos agora o exemplo 2. Uma barra de alumínio de 200 centímetros aumenta seu comprimento em 0,088 centímetros, quando sua temperatura é elevada de 15 a 35 graus Celsius. Qual o coeficiente de dilatação do alumínio em relação à escala Celsius e Fahrenheit? Então, observe que aí foi dado o comprimento inicial, foi dado o aumento de comprimento, que é a variação do comprimento, e foi dada a temperatura inicial e final. Ele quer saber o coeficiente nas escalas Celsius e Fahrenheit. Então, vamos observar. Aplicando a relação da variação do comprimento, eu tenho a variação do comprimento, o comprimento inicial e também a temperatura inicial e final. Observando na escala Celsius, a variação da temperatura, se estava em 15 e foi para 35 graus, a variação da temperatura em Celsius foi de 20 graus Celsius. Para eu transformar em Fahrenheit, nós já vimos no início do ano como fazer essa transformação. Então, essa variação de 20 graus Celsius transformada em Fahrenheit vai equivaler a 36 graus Fahrenheit. Agora só é substituir na fórmula. ΔL, LO vezes ΔT vai passar a dividir ΔL. Então, alfa, que é o coeficiente de dilatação em Celsius, vai ser aqui a variação do comprimento, ΔL, 0,088, 200, que é o comprimento inicial, e 20, que é a variação da temperatura. Quando eu resolver isso aqui, eu vou encontrar o coeficiente de dilatação linear na escala Celsius de 22 vezes 10 elevado a menos 6. Para Fahrenheit, a única diferença vai ser a temperatura, que eu usei 20 em Celsius. Quando eu transformo 20 de Celsius em Fahrenheit, eu vou obter 36. Dessa forma, eu vou encontrar o coeficiente de dilatação linear na escala Fahrenheit, 12,2 vezes 10 a menos 6. Então, observe que essa fórmula aqui, eu vou resolver toda e qualquer situação de dilatação. Observando agora o exemplo 3, onde nós temos a seguinte situação. Duas barras de metálicas diferentes, de materiais diferentes.
Uma de chumbo, tem um coeficiente de dilatação 27 vezes 10 a menos 6, e a outra de granito, 8 vezes 10 a menos 6. O mesmo comprimento inicial de 100 centímetros. São submetidas a uma elevação de temperatura de 30 graus Celsius. Qual a variação dos comprimentos das barras? Como nós vimos anteriormente, se eu tenho materiais diferentes, mesmo que sejam comprimentos iniciais iguais e variação de temperaturas iguais, mas como os materiais são diferentes, seus coeficientes de dilatação também são diferentes. E o que define o aumento no tamanho dessas barras é exatamente o coeficiente de dilatação. Então, vamos observar. Aplicando a relação ΔL igual a alfa vezes LO vezes ΔT, para as duas barras, temos o alumínio, ou seja, o chumbo, nós temos 27 vezes 10 a menos 6, que é o coeficiente de dilatação, vezes 100, que é o comprimento inicial da barra, vezes 30, que é a variação da temperatura. Assim, eu vou ter o aumento de comprimento do material de chumbo vai ser 0,081. Já o material de granito, eu tenho 8 vezes 10 a menos 6, vezes 100, vezes 30. Eu vou ter um aumento de 0,024. Então, observe que a dilatação da barra de chumbo é maior que a dilatação do granito. Por quê? Porque seu coeficiente de dilatação linear é maior. A gente pode observar numa simples simulação. Se eu tenho dois objetos e eu não tenho nem ideia qual tem maior ou menor coeficiente de dilatação, basta aquecê-los à mesma temperatura, aquele que tiver maior aumento de comprimento é o que tem maior coeficiente de dilatação. Observe que o chumbo aqui ele se dilatou 3,375 vezes que o granito. Então é importante a gente saber que o que define também a dilatação do material é exatamente o seu coeficiente de dilatação. Vamos observar aqui uma barra metálica de coeficiente de dilatação linear médio de 20 vezes 10 a menos 6 a 20 graus Celsius. É colocado no interior de um forno. Após a barra ter atingido o equilíbrio térmico, verifica-se que seu comprimento é 1% maior. Qual a temperatura do forno? Observe que nessa questão aqui, a gente tem que observar alguns detalhes para a gente entender melhor. O que? Veja só, ele tem uma barra de metal, uma barra metálica. Aí pega essa barra metálica e coloca no forno. Essa barra metálica ela está na temperatura de 20 graus Celsius, inicial. Quando ela é colocada no forno, claro que ela vai aumentar a sua temperatura. Quando ela aumentar a sua temperatura, que é aumentar 1% do seu tamanho, entra em equilíbrio térmico, ou seja, não vai mais trocar temperatura com o forno. Nem vai aumentar, nem vai diminuir. Então, é como se tivesse uma barra de 100 metros, por exemplo, colocar no forno, quando ela chegar a 101 metros, que é 1%, ela não vai mais aquecer. Então, quer saber qual a temperatura do forno. Então, vamos lá. Observando aqui, temos a forma da variação do comprimento. Nós temos o comprimento inicial da barra? Praticamente não, mas a gente, como ele foi dado em porcentagem, a gente poderia usar qualquer valor. Lembrando que a variação é 1% desse valor. Então, ele vai calcular a variação relativa. Vamos dividir a variação absoluta pelo total. A variação absoluta é exatamente o comprimento que ele tem. Depois colocada no forno, aí vai dividir aqui pelo comprimento inicial, que é a variação absoluta da barra.
igual ao coeficiente de dilatação vezes ΔT. Ao fazer esse cálculo, quando eu transformo 1% em decimal, equivale a 0,01 vezes 20 vezes 10 elevado a menos 6. Aí é só terminar o cálculo. Delta T está multiplicando 20 vezes 10 a menos 6, então passa 20 vezes 10 a menos 6, dividir 10 elevado a menos 2. Por quê? Porque 0,1 transformando em potência de 10 vai ficar 10 elevado a menos 2. Esse cálculo fica muito simples da gente fazer, né? Então vai ficar ΔT igual a 500 graus. Aí eu pergunto, a resposta, a temperatura do forno é 500 graus? Não, aqui é a temperatura, a variação da temperatura. Então, o que é a variação da temperatura? É a temperatura final menos temperatura inicial. Só que eu tenho a temperatura inicial aqui, que é 20. Ó. Quando passa para o outro lado, está menos, fica do outro lado mais. Quando eu somo 500 mais 20, dá 520. Então, a temperatura do forno é igual a 520. Vamos observar agora esse gráfico 2. Mais um exemplo, só para a gente ter ideia. Uma barra de metal se encontra inicialmente a temperatura de 0 graus Celsius. Vamos realizar aqui algumas simulações. Está a 0 graus Celsius, essa barra. Quando eu aquecer de 0 para 10 graus aqui, o que vai acontecer com essa barra? Sua temperatura aumentou 10 graus. Né? Então, quanto foi que aumentou o seu comprimento? Aumentou aqui 10 milímetros. Agora, de 10 para 20. Ó. Quanto aumentou aqui? 20 milímetros. Agora, aumentando de 0 para 30 graus Celsius. Aumento de 30 milímetros. E por fim aqui, ó, acreditamos que vai ter um aumento de 40 milímetros. Por quê? Porque isso é um aumento proporcional. Fazer isso aqui, ó, a gente vai observar que houve um aumento de tamanho proporcional, diretamente proporcional ao aumento da sua